Módulo 3. Descrição do perfil básico para VCE. Item 6. 6. Descrição do perfil básico para VCE. 6.1. Preparação do perfil básico para VCE. O objetivo do perfil básico é definir um subconjunto de processos e resultados da ABNT-NBR-IEC 12207 e produtos da ISO-IEC 15289-2016 para implementação do software e gerenciamento de projetos. As principais razões para incluir a implementação de software e gerenciamento de projetos são que o negócio principal da VCE é o desenvolvimento de software e seu sucesso financeiro depende da conclusão bem-sucedida do projeto dentro do cronograma e orçamento. Essa informação é algo tido como valiosa, é algo específico, tido como específico da natureza do negócio de uma VSE. A preparação do perfil básico segue os passos. A. Reconhecimento das características, finanças, recursos, interface com o cliente, processos de negócio interno, aprendizado e crescimento. Letra B. Identificação das necessidades e competências. Letra C. Especificação dos elementos do perfil básico. Letra D. A seleção e o vínculo do subconjunto dos elementos do perfil básico para a VSE que mapeiam para os elementos de processos. Letra E. A definição dos guias do perfil básico para a VSE. A 29110.512 é o Guia de Gestão e Engenharia para a Implementação do Perfil Básico. Nesse caso, é importante ter um entendimento. Quais são os itens que fazem parte dessa preparação do perfil básico, que é um conjunto de atividades e processos que visam garantir um desenvolvimento de software focado em um sucesso financeiro. É reconhecer as suas características, definir as necessidades, competência básica, entender quais são os elementos que compõem esse perfil básico, aquelas atividades, os processos e, ao mesmo tempo, as tarefas que possam vir a ter. E, ao mesmo tempo, entender também quais são esses subconjuntos, esses elementos de processos. E, enfim, se conhecer todos os dados envolvidos com um perfil básico. A 29110, parte 5, ela traz um guia para a implementação desse perfil básico, mas, de uma forma geral, não vai fugir de todos os elementos normativos que eu ressaltei aqui nesse resumo para você. E aqui tem uma etapa. Essa etapa, primeiro, item é as características da VSE, depois as necessidades e competências, porque pode ser que você tenha que qualificar, treinamento, quais são as suas necessidades envolvidas. Como C, entender a taxonomia, os componentes que fazem parte do perfil do VSE, que faz exatamente a 29110 parte 2. Ao mesmo tempo, o Guia de Engenharia e Gestão, que é a parte 5, que envolve toda uma forma conceitual envolvida com as características de uma VSE. E também, dentro do perfil, da especificação do perfil, você vai ter os elementos da 12207 e os elementos da 15504. Isso tudo vai responder à especificação do perfil básico para uma VSE envolvida. E repare que nesse fluxograma ela está no centro. Lembrando que a 29110, parte 4.1, é a norma que ressalta as especificações para um processo de avaliação.
Então ela é uma norma referencial que tem os requisitos que são importantes e mandatórios para uma VSE. Implementação do perfil básico. Para implementar o perfil básico para a VSE, um contrato ou acordo com a declaração do trabalho deve ser estabelecido, com base nas demandas do cliente, complementado pelas práticas de negócio, convenções e aceito pelo cliente VSE. A VSE pode executar outras atividades de apoio ao projeto. A figura ilustra um contexto dessa lógica da implementação com o perfil básico. Então, o perfil básico ele começa no momento em que se tem um acordo. Então, vamos pela lógica. Vamos partir do pressuposto que existe um contrato, um acordo com a declaração de trabalho, que tem as práticas e convenções do negócio, que são típicos para o negócio, e ao mesmo tempo os requisitos do cliente. Então, esse acordo leva-se em consideração várias questões, requisitos legais, ferramentas, softwares, prazos, implementação, plataformas que serão utilizadas, enfim, todos os requisitos envolvidos com o contrato. E nesse contrato, esse projeto de desenvolvimento, ele depende desse contrato. Esse projeto ele vai gerar produtos, ele vai apoiar as atividades da VSE e vai seguir o guia de engenharia e gestão, que é um guia pautado na 29110-5, e vai implementar a especificação. Então, essa especificação do perfil básico, ele é tido como referencial para ser avaliado. Então, a implementação do perfil básico inicia-se nesse acordo ou nesse contrato. Então, um contrato entre as partes uma VSE foi contratada para desenvolver um software que visa com uma especificação de monitoramento, E ao desenvolvimento desse software, que pode ser com várias especificidades, ele parte do pressuposto que ele nasceu de um contrato. Ele tem um contrato, um acordo com o cliente repleto de requisitos e que esse objetivo desse software está caracterizado como um projeto. 6.3 Características, necessidades e competências sugeridas de VSE para perfil básico para VSE. 6.3.1 Geral. VSE são sujeitas a uma série de características, necessidades e competências sugeridas que afetam o conteúdo, a natureza e extensão de suas atividades. Então, uma VSE tem muitas características, particularidades. Todas as atividades elas são relacionadas às competências que são mantidas. O perfil básico para a VSE contempla um subconjunto de VSEs a partir das características, necessidades, competências, classificadas em 4 categorias. Então, as categorias agora, elas fazem parte de características de uma VSE. Primeiro, questão financeira, recursos que a VSE tem, interface com o cliente, os processos de negócios internos, o aprendizado, o crescimento. Então, são tidos como as características envolvidas com o perfil de uma VSE. Vamos determinar. Primeira questão, 6.3.2, financeiros e recursos. Características é um pequeno número de desenvolvedores, o custo de uma folha de pagamento de até 25 pessoas. Um fluxo de caixa de curto prazo em cada projeto pode ser fundamental. Projetos de pequeno orçamento que duram poucos meses e envolvem poucas pessoas. Depende da conclusão do projeto com sucesso dentro do cronograma e do orçamento. Prefere fazer projetos separados para realizar manutenção corretiva pós-entrega. Escassos recursos internos para melhoria. Então, requer uma administração. 6.3.2.2 Necessidades e competências sugeridas.
executar os projetos dentro do orçamento e entregar o produto no prazo, manter comunicação com o cliente para gerenciar os riscos, as interfaces, os gaps, alinhamentos de informações. Interface com o cliente, 633. Características, 6331. Geralmente tem um cliente por projeto. A satisfação do cliente depende do cumprimento de requisitos, entrega no prazo, baixo nível de defeitos encontrados pós-entrega, estreita comunicação e resposta rápida a qualquer mudança. Uma VSE normalmente não é responsável pela gestão do sistema. 6332. Necessidades e competências sugeridas. Cumprir os requisitos do cliente. Gerenciar a mudança dos requisitos do cliente durante o projeto. Manter uma estreita comunicação e informação atualizada ao cliente em tempo útil durante o desenvolvimento do projeto, do produto. Entregar o produto com baixo nível de defeitos. Essas características que compõem o perfil básico são muito importantes do entendimento. É claro que durante o curso não vou aqui apontar particularidades, pois cada VSE tem sua característica, mas nessas características elas se relacionam fortemente a questões que são de um detalhamento de uma natureza de um VSE. E repare bem essas questões de finanças, interfaces com o cliente, o quanto que isso exige gerenciamento, administração. 634. Processos de negócios internos. Características. O processo principal é desenvolver sob contrato sistemas de softwares customizados, elaborados de forma progressiva. Os produtos são desenvolvidos com um único canal de comunicação. O número de desenvolvedores é pequeno, até 25 pessoas, e a maior parte da comunicação pode ser realizada prontamente, face a face. A VSE é superficial na gestão de projetos e focada em atividades de implementação de software. Os processos de gerência de infraestrutura, portfólio de projetos e de recursos humanos são realizados por meio de mecanismos informais. Os produtos gerados pelos projetos são itens de softwares que podem ter mais de uma versão e têm de ser salvos e controlados. Das necessidades e competências sugeridas, o item 6342, o controle de versão e armazenamento de produtos gerados durante o projeto, elaboração progressiva do produto de software e com consistência com os requisitos do cliente. Então, dentro dos processos de negócio, a principal característica é o enfoque baseado na questão do contrato. E a comunicação, destaca-se aqui a comunicação também com o cliente, por ter uma comunicação focada mais face a face. 634, aprendizado e crescimento. 6351, características, consciência da importância das normas, falta de recursos humanos para engajar na normalização, falta de informação sobre as normas, falta de conhecimento sobre melhoria de processos de software e avaliação de processos. E 6352, necessidades e competências sugeridas, orientações flexíveis e fáceis de usar por iniciantes para adotar práticas de normas. Então aqui ressalta o perfil básico, onde são questões típicas da natureza de uma VSE. 64. Necessidades e competências sugeridas relacionadas aos elementos do perfil básico para a VSE. 641. Geral. As necessidades e competências sugeridas estão relacionadas aos elementos do perfil básico, processos, objetivos, produtos de trabalho, conforme 64 a 645. Então vamos ver o 642, que é as necessidades e competências sugeridas derivadas das características de finanças e recursos. Primeiro, executar projetos dentro do orçamento e entregar o produto no prazo. Então, processo de gerência de projeto. Então, vamos visualizar agora algumas siglas
e alguns conceitos que são importantes para o entendimento do que vem pela frente. Primeiro, PM01, que é um processo de gerência de projeto. O plano de projeto para a execução do projeto é desenvolvido de acordo com a declaração de trabalho e validado com o cliente. As tarefas e recursos necessários para concluir o trabalho são dimensionados e estimados. Então, isso é uma questão que é o plano de projeto. Repare já vai guardando que aqui a gente já começa, eu quero que você comece a pensar já nas evidências que precisam ser mantidas. Depois, dentro do PM2, que é o progresso do projeto, é monitorado de acordo com o plano de projeto e registrado um status de progresso. Correções para remediar problemas e desvios do plano são adotadas quando as metas do projeto não são alcançadas. O encerramento adequado do projeto é realizado para obter a aceitação do cliente documentado no registro de aceitação. Então, algumas informações aqui já são bem importantes para a norma. Primeiro, falamos de plano de projeto. Então, começou toda uma gestão de gerenciamento aqui, e que todas as mudanças são registradas através de um status de progresso e depois o registro de aceitação. Então, essas informações, por mais que aqui eu esteja caracterizando características do perfil básico para uma VSE, já relacionadas às necessidades e competência, eu já quero chamar atenção para a nossa necessidade. Vamos precisar dessas informações aqui até para atender questões envolvidas com o nosso próximo módulo. Então guarde isso. Agora, dentro do processo de implementação do software, já vem aqui ó, SI01, tarefa das atividades são realizadas através do cumprimento do plano do projeto corrente. Então, já entra os produtos de trabalho, a declaração de trabalho, registro de status, plano de projeto, registro de correção, registros de aceitação. Esses produtos, eles são referenciais, eles são essenciais dentro do processo de implementação. À medida que as coisas vão acontecendo, vai acontecendo o desenvolvimento, esses registros eles vão acontecendo. Depois, uma outra característica é manter estreita comunicação com o cliente para gerenciar risco. Então, o que acontece para a gerência de projeto? Os riscos são identificados quando aparecem e durante o desenvolvimento, produto do trabalho desse gerenciamento, o próprio plano de projeto, que pode ser algo que, inclusive, ter alguns adendos em função do gerenciamento de riscos que vão acontecendo durante o desenvolvimento do projeto. 6.3 necessidades e competências sugeridas derivadas das características de interface com o cliente. Aqui já vai aparecer várias situações que são extremamente importantes para clarificar questões de projetos. Mas vamos focar novamente, lembrando que, como estamos no capítulo, no item 6 da norma, estamos falando de características para essas necessidades e competências. Então, a primeira delas, cumprir os requisitos do cliente. Então, o que fica para a gerência de projeto? PM07, garantia de qualidade do software realizada para garantir que os produtos e processos de trabalho cumprem o plano de projeto e a especificação de requisitos. Agora, para o processo de implementação de software, requisitos de software são definidos, analisados quanto à correção e testabilidade, aprovados pelo cliente, colocados em baseline e comunicados. Então, nesse ponto de vista, dentro de uma questão de projeto, os requisitos são analisados e testados. E é sempre
comunicados ao cliente dentro de um processo de implementação. E os produtos de trabalho, a especificação de requisitos, resultados de verificação e resultados de validação. Agora, a característica de gerenciamento de mudanças de requisitos de usuários durante o projeto. O que fica para a gerência de projeto? Repare que esse PM03 vai ser o item correspondente lá no capítulo 7, que a norma traz aqui só para manter uma relação típica. Então, as solicitações de mudança têm análise e avaliada contra custo, prazo e impacto técnico. Produto de trabalho, solicitação de mudança. Então, por isso que está grifado. Vai ser algo que vai ter que ser desenvolvido. C. Prover estreita comunicação imediata, informação atualizada em resposta ao cliente. O que fica para gestão de projetos, gerência de projetos? Conduzir reuniões de revisão com a equipe cliente. Decisões são registradas e acompanhadas. Produto de trabalho, um registro de reunião. D. Entregar o produto com baixo nível de defeitos. O que fica para implementação? São realizadas tarefas de verificação e validação. Defeitos são identificados e corrigidos. Produtos desse trabalho. Resultados de verificação e resultados de validação. Então são coisas distintas. E de qualquer forma, essas são as características envolvidas com a questão dessas competências, envolvidas com o perfil básico para uma VSE. E o fato da norma trazer aqui o item de produtos de trabalho, ela já facilita, ela já traz a informação de que o que será necessário a VSE desenvolver para evidenciar o atendimento a 29110. 644. Necessidades e competências sugeridas derivadas das características de processo e negócio interno. O que vai acontecer no caso de controle de versão e armazenamento de produtos gerados durante o projeto? O que fica para a gerência de projeto? Espera-se que ela tenha uma estratégia de controle de versão de software. Item de configuração de software são identificados, definidos e colocados em baseline. Quais são os produtos de trabalho aqui? Repositório do projeto, backup do repositório do projeto. E o que agora, com relação à elaboração progressiva do software, o que fica para a implementação do software? Primeiro, um projeto de arquitetura é detalhado, desenvolvido e posto em baseline. Ele descreve os itens de software e suas interfaces internas e externas. Os componentes de software definidos pelo projeto são produzidos. Testes unitários são definidos e realizados para verificar consistências com os requisitos e com o projeto. Outro software é produzido fazendo integração dos componentes de software e verificado usando casos de teste e procedimentos de testes. Os resultados são registrados no relatório de teste. S1. 06. Uma configuração de software que atende à especificação de requisitos, a qual documentações do sistema e operação de manutenção colocada em baseline é armazenado no repositório de projeto. Necessidades de alterações na configuração do software são detectadas e as devidas solicitações de mudanças são iniciadas. E para isso tudo aqui existem vários produtos, componentes do software, relatórios de teste, documentação da manutenção, guia de operação do produto, software, configuração do software, projeto do software, documentação de usuário, casos de testes e procedimentos de teste e registro de rastreabilidade. Agora, pode parecer complexo a princípio falar das necessidades dessas competências desse perfil básico. Mas eu quero alertar que, vou até voltar um pouco mais para lembrar a você que esses itens que compõem todos essas questões envolvidas com o perfil básico, essas características e necessidades,
elas são alinhadas a essas questões que são tidas no 631. Então, essas são as características envolvidas. Vamos para frente. Veja bem, as necessidades no 645 e competências sugeridas para as características de aprendizagem e crescimento, é necessário que a VSE obtenha orientações flexíveis e fáceis de usar por iniciantes para adotar práticas de normas focadas em processos para apoiar as necessidades nos projetos de desenvolvimento de software. Para responder à necessidade de competência, o perfil básico para a VSE tem a 29110, parte 5.1.2, que apoia a implementação do perfil básico, útil para desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos, através de uma descrição de processo que integra propósito, objetivos, resultados, atividades, tarefas, produtos, papéis dentro de fluxos de trabalho explícitos. Então, a 110, parte 5, ela vai trazer uma informação típica para atendimento a todos esses elementos do 64 que eu mostrei para você, como também aqueles do 6.3, que vão de encontro às características focadas nas categorias de um perfil básico para a VCE, o que não é tido como algo que você vai evidenciar com tanta gestão de todos esses passos para a 29110, parte 4. Então, essas informações são... o mais interessante é que os itens que fazem parte do perfil básico, eles se correspondem exatamente às evidências que a VCE vai demonstrar lá no capítulo 7. Nós vamos caminhar ainda dentro do perfil básico do capítulo 6. Vamos ver aqui os elementos do perfil básico que fazem parte do capítulo 6 e que aqui mostra de uma forma bem comparativa dos dois processos envolvidos com o perfil básico. Esse slide ele é muito importante. Então, essa resenha desses elementos básicos são tidos como muito bons de consultar. Então, aqui no processo de gerência de projeto, ele tem o PM1, que é o plano de projeto, que está de acordo com a declaração, que foi validado por cliente. Então, essa validação com o cliente é necessária. Que tem o que compõe o plano de projeto? As tarefas e recursos. Então, só lembrando que dentro dos materiais complementares, você vai ter aí uma referência ou um exemplo de um plano de projeto. Depois, dentro do item 2 do processo de gerência de projeto, o progresso é monitorado e registrado no registro de status de progresso. O encerramento do progresso é documentado no registro de aceitação. 3. As solicitações de mudança são avaliadas quanto a custo, prazo e impacto técnico. 4. Conduzidas em reuniões de avaliação com a equipe de trabalho e o cliente. Os riscos, no item 5, são identificados quando aparecem durante o desenvolvimento do projeto. Então, quais são os produtos de trabalho para o processo de gerência de projeto? Declaração de trabalho, registro de status de progresso, o plano de projeto, solicitações de mudanças, registro de reuniões, registro de correção, resultados de verificação, resultados de validação, repositório de projeto, backup de repositório de projeto, registro de aceitação. Então, aqui tem todos os elementos que são os produtos do trabalho relacionados com o processo de projeto. Agora, vamos ver
como fica o processo de implementação de software? Na primeira etapa, as tarefas são atividades que são, as tarefas das atividades são realizadas de acordo com um plano de projeto. Requisitos de software são colocados em baseline e comunicados. Então, esses requisitos, nessa linha de base, eles fazem parte, eles estão estabelecidos lá. O projeto de arquitetura e detalhamento do software é elaborado e colocado também na referência, na baseline. O 4. Os componentes de software definidos e testes unitários são feitos. O software é verificado através de casos de testes, procedimentos de testes, resultados são registrados no relatório de teste. 6. Uma configuração de software que atende à especificação de requisitos, colocada em baseline e armazenada no repositório do projeto. 7. Tarefas de verificação e validação de todos os produtos de trabalho são realizadas, registradas em resultados de verificação e validação. Quais são os produtos do processo de implementação de software? Especificação de requisitos, componentes, relatório de teste, documentação de manutenção, guia de operação do produto, software, configuração do software, projeto do software, documentação do usuário, casos de teste, procedimentos de teste, registros de rastreabilidade, resultados da verificação, resultados da validação. Então, olha como é importante. E repare que o quanto é importante a relação de um processo com o outro. E aí isso fica que a definição do plano de projeto possibilita a execução, a implementação do software, como também a relação possibilita o gerenciamento do projeto. Então, são dois processos que se comunicam. A informação vai, mas a informação também tem que voltar para ter o gerenciamento, para ter o registro de todas as mudanças que foram feitas e, ao mesmo tempo, a questão de gerenciamento, aceitação e backup. Então, são processos que se comunicam e que estão diretamente relacionados. Daí a importância de entendimento dos elementos que fazem parte do perfil básico para uma VSE. Item 6.6. Cobertura dos processos da ABNT, NBR, ISO e IEC 12207 pelo perfil básico. A apresentação da cobertura do perfil básico para a VSE em relação aos processos e resultados da ABNT, ISO e IEC 12207 e aos produtos da ISO e IEC 15289-2006 está descrito na seção 7. Então, agora fica claro que a cobertura para atender todas as informações do perfil básico, que são esses elementos com os dois processos, guarde bem, esses elementos com os dois processos que também se correspondem a essas duas normas, que é a 12.207 e a 15.289, está descrito na seção 7. E essa seção 7 é aquela que é repleta de requisitos mandatórios. 67. Critérios de entrada para uso do perfil básico. Para usar o perfil básico para a VSE, assume-se que a VSE satisfaz a seguinte condição. Então, isso também é muito importante. Guarde bem a informação seguinte. Não adianta uma organização ela ser avaliada, ela querer ter uma certificação relacionada a 29110, se ela não tem as seguintes condições: se não existe um contrato ou acordo para o projeto com declaração de trabalho, se antes do início do projeto foi analisada a viabilidade técnica, financeira e de prazo, se a equipe de trabalho do projeto, incluindo o gerente, está alocada e treinada, bens, serviços e infraestrutura estão disponíveis. Tem uma questão aqui que eu quero destacar,
principalmente essa análise de viabilidade técnica, financeira e de prazo. Novamente, muitas organizações elas precisam produzir para elas sobreviver, para ter recursos financeiros e poder crescer. Acontece que não é só você ter o contrato. O fato é que para você ter um contrato é necessário que seja feito, que você tenha uma viabilidade técnica, financeira e de prazo para aguentar ou para manter um contrato. É necessário que essa viabilidade seja feita. A norma ela não pede um documento formal sobre essa viabilidade técnica ou financeira e de prazo, mas entende-se que a organização ela faz. E é algo que eu chamo a atenção. Isso deve ser feito de uma forma cuidadosa, porque num projeto existem muitas interfaces, existem mudanças e às vezes requer certos investimentos, requer aquisição de competência, de infraestrutura que podem colocar em risco a sua competência em entregar um projeto de acordo com os requisitos do cliente. Daí a importância dessa viabilidade. Então, guarde todas as condições envolvidas para usar o perfil básico tido como característico para uma VSE. Chegamos ao fim do módulo 3. Vimos muitas informações. Esse módulo, como resenha, ele traz as informações características para o perfil básico do AVSE. Então ela ressalta muitas informações, muitas características. Lembre, caso você precise revisar o material, que aqueles itens que são característicos para o processo de gerência de projeto, como também para a implementação do software, são itens que vão ser cobrados, que devem ser evidenciados no capítulo 7, que eu já adiantei essa informação para você. Mas que ali a norma traz as características. Então não é necessário que você decore o que eu demonstrei, mas que você entenda que a norma tem características para o perfil básico do AVSE e, ao mesmo tempo, ela traz as condições para uma organização adentrar ou ser caracterizada como perfil básico. Você agora deve responder ao quiz do módulo 3. Eu te espero lá no módulo 4.